Fala pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Decola Personal Podcast. Eu, o professor Lucas Ogbi e o professor Rodolfo Raiol. Hoje a gente trouxe um tema que não tem tanta ligação com a parte técnica, nem com a gestão, mas é um tema de extrema importância. A motivação do seu aluno, do seu cliente. Como o personal trainer pode usar as ferramentas disponíveis na ciência, na prática, para estar sempre motivando, elevando o nível de dedicação do seu aluno para o treinamento, que com certeza vai resultar em melhores resultados e com certeza maior rendimento para você. Então a gente vai começar a falar sobre essa temática. Eu gostaria de saber, Rodolfo, o que tu acha sobre motivação? É uma área empírica, uma área que a gente já tem base científica, ou é uma área daquela que a gente pode dizer, cada um faz o que achar melhor? Cara, no geral, é isso que acontece. Cada um faz o que acha melhor. Acho que vai motivar alguém dizendo assim: tu és um preguiçoso, tu é um frango, tu não te organiza. E tem gente que acha que tem que entender tudo, tipo assim, não deu pra vir, poxa, te entendo e tal, te espero amanhã. Tem gente que acha que tem que pegar pelo braço. A verdade é que a maioria das pessoas faz com os outros o que acha que motiva em si. E isso é bom até a segunda página, porque as pessoas são diferentes. Né? Então, eu acho que existe muita base científica, mas a gente, durante a faculdade, não aprendeu essa base científica. Porque, assim, se tu perguntar para a galera que está aí, quem teve a disciplina de psicologia do esporte, metade vai dizer que sim, metade vai dizer que não. E da metade que disse que sim, vai ver que não foi uma boa disciplina, foi alguém fora da área esportiva que deu, então não era tão interessante. Um professor que só cobriu a matéria, né? Exatamente isso. E com isso, o que termina acontecendo é que tu não consegue aplicar. E as pessoas ficavam ficando perdidas. Mas tudo começaria por identificação de perfil. Isso daí é bem legal isso que tu falou, né? Porque cada vez que a gente avança no treinamento, a gente avança nas pesquisas, a gente vê tanto resultado do treinamento para problemas psicológicos, transtornos que a pessoa tem de comportamento, coisas do tipo. A gente já vê que o treinamento, que o exercício, ele é um remédio fundamental para esse tipo de tratamento. Então, eu acho que hoje é difícil a gente ver um médico, um psicólogo indicar um tratamento sem colocar o Sim. componente exercício físico. E aí a gente começa a entender muito o lado da psicologia do treinamento, mas como resultado, e não como uma análise psicológica do nosso Uhum. aluno, né, para a gente poder introduzir as melhores ferramentas para motivar. Eu sempre gosto de dizer, quando eu estou ministrando cursos, que o melhor treinamento é aquele que o seu aluno faz. Sim. Você pode ter o melhor planejamento, a melhor periodização, as melhores ferramentas, mas, cara, se o seu aluno não treinar, não vai ter resultado. Então, o fator participação, dedicação, empenho é determinante. E aí a gente precisa começar a construir ferramentas, o personal, você precisa ter ferramentas para conseguir, na anamnese, não só identificar capacidades físicas, mas também identificar capacidades psicológicas. É aquilo que você falou. Tem alunos que quando você cobra, que você põe aquela pressão, principalmente pessoas que já vieram do ambiente esportivo, foram atletas na adolescência ou ainda são desportistas, competem, são pessoas que se estimulam através daquela cobrança, daquele ambiente um pouco mais rigoroso. Uhum. Em contrapartida, alunos que tiveram problemas com pais extremamente rigorosos, ou escola, problemas assim, são pessoas que tendem a se ficar mais acanhados, porque eles submetem aquela lembrança ao que você está fazendo. Sim. Então, às vezes, acelerar demais ou acelerar de menos pode ser um fator decisivo no sucesso do treinamento. E aí eu te pergunto, Rodolfo, quando tu está avaliando ali no primeiro contato com o teu aluno, tu já começa a usar algumas estratégias, eu sei que tu tem formação em coach, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quais são as ferramentas que tu tem na tua mão que tu acredita que sejam fundamentais para o personal começar a aplicar ou começar a estudar e se especializar para começar a identificar perfis de aluno? Beleza. Primeira coisa, na anamnese, tentar deixar o ambiente mais informal possível. Dentro da formalidade que exige uma avaliação física, mas deixar o ambiente mais informal. Porque eu quero que ele seja ele mesmo. Eu não vou fazer aquele esquema de pergunta e resposta, tipo assim, nome, fulano, idade, fulano, não sei o quê. Não é isso. Vou conversando com ele para que eu possa identificar os perfis de comportamento. Né? Então, a primeira coisa que sempre vem na minha cabeça
E é muito fácil todo mundo aplicar o DISC. Né? Então, se a pessoa é diretiva, aquela pessoa que quer saber, é isso, ela não quer muito saber por quê. Sim. Aí tem aquele cara que é mais interativo, então tu já percebe que essa pessoa interativa, tu vai precisar estar o tempo todo motivando. Tá, vamos, tô aqui contigo, tal. Ela gosta disso. O cara que é dele já não gosta muito. Tu vai gritar com ele no meio da série, ele não vai curtir. Vai parar, vai te olhar feio. Vai te olhar feio, exatamente, vai deixar de puto. E assim vai, tu vai identificando cada perfil desse, e aí tu já começa a montar uma estratégia de como treinar e como motivar. Exemplo, um cara que é C, né? Que é aquele cara que é mais calculista, gosta de detalhes. Pô, nesse daí tu monta uma periodização e explica o mês todo o que tu vai fazer, esse cara se compromete com aquilo. É uma estratégia, entendeu? Ele se compromete mesmo. Eu não posso faltar, se ele faltar, ele vai te pedir desculpa. Porque ele sabe que tu fizeste todo um programa e ele não está cumprindo. Então, esse é o principal para mim, inicialmente, né? Identificar o perfil desse aluno. E, ao longo dessa conversa, ver se ele tem algum tipo de trauma ou de coisa que possa deixar ele menos motivado, né? E, geralmente na infância ou alguma coisa do tipo. E é bem legal, né, que a gente consegue perceber, não sei se aconteceu isso com vocês, mas enquanto tu falava os modelos, parece que vinha vindo os meus alunos e cada um no modelo. Aquele cara que a gente diz que é o missão dada, missão cumprida. Tu fala pro cara, olha, é isso. Ó, por exemplo, eu tenho um aluno, o Perseu. Cara que treina, tem uma ética de treinamento, ex-atleta profissional, tudo. Se eu chegar para ele e falar, Perseu, eu quero que tu faça uma faixa entre 12 e 15 repetições. Ele fala, não, quanto é para fazer? Para ele não tem, é aquilo e ponto final. Mas tu tem um aluno que é o questionador, que é aquele cara que quer entender o porquê, porque ele se sente parte do processo. Então, quando tu tem um aluno que ele precisa ser parte do processo, da elaboração, tudo, tu tem que trazer o cara para dentro, para ele sentir que ele tem comando ali naquilo que ele... Não é deixar o aluno montar o seu treinamento, mas é perceber que ele é um cara que ele gosta de dar sugestões, porque apesar de ele não ser um cara da área, mas ele é um cara que ele tem um conhecimento, ele faz uma análise crítica. E tem aquele outro cara que só vai na pressão. Tem que botar pressão, bora, dá. Para quem já trabalhou na área esportiva, a gente tem muito esse tipo de ambiente esportivo, um ambiente muito tóxico às vezes, um ambiente de muita pressão. Só que a gente tem que entender que nem todos os atletas reagem muito bem a isso. A gente tem atletas que têm uma certa... um nervosismo, o cara já tem um nervosismo muito grande para a competição, uma ansiedade, e aí tu começa a colocar muita pilha, bora, tá ruim, tu tá só acentuando um problema. E aí, no resultado competitivo, a gente tá vendo esse escândalo de atletas parando, pedindo um tempo. Quebrando. Simone Biles, agora nas Olimpíadas, parou, pô, a mulher era o número 1 da ginástica. Gabriel Medina... E ela parou dentro da Olimpíada, né? Não foi tipo assim, não vou me preparar mais não. Ela já estava lá. Imagina o quanto ela não aguentava mais. Tá louco. E assim, a gente tem que começar a quebrar algumas barreiras aqui, que são barreiras que eu digo que é por falta de conhecimento. A gente achar às vezes que um aluno que está ali com uma depressão, não levar tanto a sério, um aluno que tem um transtorno de ansiedade, um aluno que tem qualquer comportamento que seja, que tenha uma disfuncionalidade social, a gente tem que entender isso e levar a sério. Por isso que é muito importante a gente ter contato com psicólogos para entender como a gente pode ajudar. É o que eu sempre falo, médico, psicólogo, quantas vezes ele vê uma pessoa no mês? Uma vez no máximo. Psicólogo vai ver 4 às vezes, 2. 8. Você vê quantas vezes aquela pessoa no dia. Todo dia. Então, você está tratando o tempo inteiro. Então é muito importante isso. E eu também, fazendo uma... A gente começa a analisar o perfil e a gente não vai fechar um diagnóstico. Isso é muito importante. Não é na anamnese você fechar um diagnóstico. Fulano é X. Não. Você vai ter um direcionamento do padrão de comportamento daquele cara. E com o passar do tempo você vai vendo. Hoje eu comecei a atender um atleta de beach tennis, um cara que compete profissionalmente. E a gente conversando durante o treino, ele falou assim, que tinha um outro rapaz em Belém que era muito bom, só que ele acreditava que o rapaz quebrava pelo psicológico. Porque na hora do enfrentamento, ali, daquele impasse na quadra, o cara sempre recuava. Então eu já vi, esse cara é aquele cara que funciona um pouco mais no combate, na agressividade. Então, um cara que eu posso levar um pouco mais... Ele já te disse isso. Ele já deixou bem claro. Então, eu já tenho um direcionamento que eu posso falar com ele. Tem outros atletas que não. E o mesmo para o seu aluno de personal, para o cara que está ali no boxe de crossfit. Cara, boxe de crossfit funcional, que tem aulas coletivas,
você tem que ter um feeling muito grande para isso, porque você vai ter pessoas com padrões completamente diferentes dentro da Na mesma mesma turma. turma. Então, com o tempo, você não vai conseguir fazer uma amnésia para todo mundo, mas com o tempo você vai identificando qual é o gatilho, qual é o ponto que você consegue considerar em cada pessoa. Não, isso é claro. E assim, até mesmo no individual, eu que atendo muito mais individual, tu percebe que tu, enquanto personal, tem que ser várias pessoas ao mesmo tempo. Porque tu tem um aluno que chega lá extremamente motivado e tu não pode estar de cara fechada, com sono, coisa do tipo, porque senão tu desintoniza com ele. Tu tem aquele aluno que chega lá puto da vida porque tá estressado com o trabalho, não sei o que e tal. Tu tem que ser aquele cara motivador nesse momento para tentar tirar ele de lá. E tudo isso com muito cuidado para te não ser um cara que irrite. Vou te dar um exemplo. Eu sou um cara totalmente D no disco, assim, diretivo, tal, não sei o quê. E geralmente eu nem gosto de ficar perto de pessoas que são I. Porque elas são muito, não sei o que, tá pra cima, e às vezes me incomoda. Então, eu tenho alguns personagens que são I. E, cara, eu tenho que saber muito bem como é que eu faço essa motivação, ou como é que eu me importo com eles, para que não seja algo que choque. Porque geralmente são dois perfis que não se dão muito bem. Sim. Né? Então, mas isso tudo é ajuste ao longo do treino. Tu não consegue fazer isso no primeiro dia, mas tu vai ajustando ao longo do treino. Tudo é experiência, né? Deixar a coisa mais motivante. E Lucas, me diz uma coisa, e como é que tu pensa na motivação, agora saindo um pouquinho do treino pro extra treino? Tipo, porque assim, quando o cara tá lá, a gente consegue motivar, tá? Foi basicamente o que a gente conversou nessa primeira parte. Mas e para trazer o cara para treinar? Cara, esses tempos eu estava estudando um pouquinho de neurociência, né? E uma das grandes áreas da neurociência é a parte do comportamento motivacional, do que faz a gente ter determinadas ações. E a gente tende a achar que nós somos muito racionais. Tudo A gente mentira. tende a se colocar num patamar que nós somos muito racionais. Só que a grande verdade é que durante muito tempo o nosso cérebro, para economizar energia, ele tem ações pré-determinadas conforme a nossa experiência de vida, Uhum. fatores genéticos. Ok, entender isso é determinante. E a dopamina, que é um neurotransmissor que durante muito tempo foi colocado como algo relacionado ao prazer, e hoje a gente já sabe que não, ele é um neurotransmissor relacionado com a busca pelo prazer. Só que vamos entender prazer não só como prazer satisfação, mas como prazer ser a recompensa de alguma atitude. Então vamos lá, a gente tem um treinamento, que é algo que não é o final. O treinamento é o meio para se alcançar um prazer. Então eu preciso conseguir estimular o meu aluno que ele produza dopamina para vir treinar para ter aquele resultado. Só que se o resultado é o que faz o meu cérebro programar, poxa, eu posso ter aquele resultado, então eu vou levar dopamina, eu preciso estimular esse resultado e ter. E aí eu acho que tem um ponto muito determinante. A desconexão entre o resultado e o que é possível. Uhum. Então, aqueles programas que vendem, vamos supor, perca 10 quilos em 30 dias, 15 quilos em 30 dias. Aí você pega uma pessoa, ela vê lá, o cérebro começa a calcular Se é aquele possível, resultado. né? Se é Aquele possível. resultado. Ela fala assim, cara, vou treinar. Porque dá para perder 10 quilos, é o que eu quero perder. Então a pessoa está super motivada. Aí o que acontece? Vai passar os 30 dias e não vai ter aqueles 10 quilos. O que tu ensinou para o cérebro da pessoa? Que aquilo não é possível. Aham. Então, para te remotivar aquela pessoa, para ela começar a injetar dopamina para ter motivação, vai lá para baixo. Ela não consegue, ela perde a motivação. Em contrapartida, a gente vive uma sociedade de altas recompensas em curto período de tempo. Você está com fome, você clica no iFood, vê uma pizza. Você está meio triste, roda o Instagram, tem um like, tudo. Então, a gente já tem um ambiente contra. Sim. E você ainda começa a educar o seu aluno a ter resultados fáceis, o que não é realidade, porque a gente sabe que o treinamento não é isso. Então, acho que o primeiro ponto é sempre uma conversa muito clara para que você consiga mostrar a realidade para o seu aluno, a projeção de futuro. Então, é como se eu estivesse chegando e mostrando um business plan para o meu aluno, um plano de negócio. Chegar assim, olha, cara, a gente está nessa situação, você quer chegar aqui. Mas isso é fundamental, você devia ter sempre. Em curto período de tempo, nosso objetivo é esse.
o nosso objetivo de meio período é esse e de objetivo final é aquele. Diagrama de espinha de peixe. Pois é. Então, quais são os primeiros resultados que a gente consegue ver num aluno? Não são estéticos. E o que a pessoa vê de estético? Você pode chegar para a pessoa e mostrar, olha, atividade física vai melhorar o teu sono. E é uma coisa que rápido o aluno percebe. Sim. Você fazendo o seu aluno perceber que ele melhorou o sono, melhorou a disposição, humor, ele está uma pessoa mais tranquila, mais relaxada, aquele cara já vai começar a pensar que o treino causa aquilo. E aí o sistema de dopamina dele vai lá para cima, então ele continua treinando. Aí vai passando 3, 4, 5 meses, a gente já começa a ver uns resultados estéticos mais sólidos. Aumento de massa muscular significante, redução de gordura. Aí você mostra pro cara, olha, tá vendo? Tá tendo mais resultado. Então você tá toda hora mostrando pro sistema dele, pro cérebro dele, que os resultados estão vindo, os resultados estão vindo. Isso é e esse cara vai se motivando cada vez mais. Mas, cara, se você não tem domínio técnico, não sabe vender o seu produto, não sabe mostrar um plano pro cara, aí vai ter frustração. Aí a frustração vai ser a primeira barreira e depois dessa frustração você vai tirar, aí o cara vai voltar, ele se frustra de novo e tudo. Quantos alunos já chegam tipo, pô, já tentei de tudo e não consigo ter resultado? Sim, vários. Na verdade, isso da motivação de fora, eu uso algumas estratégias, né? Então, por exemplo, gerar compromisso. É uma estratégia muito importante. Então, muitas vezes eu mando uma mensagem para um aluno que eu sei que tá com uma semana difícil, tal, não sei o quê. Ó, fulano, amanhã a gente vai treinar assim, assado cozido. Vamos nessa, tal, tô contigo, etc. Ou então, assim, eu sei que tu é meu aluno e tu tá com uma dificuldade de horário muito grande. Eu falo assim, ó, Lucas, amanhã eu vou ter o nosso horário, mas se tu tiver algum problema com esse horário, eu também tenho esse e esse para te atender. Qual é a minha estratégia? Tentar estar resolvendo os problemas para que essa pessoa não fique sem treinar. Na pior das hipóteses, não tem como, ó, já está aqui um treino para te fazer. Alguns que se motivam com meta, ó, dever de casa para o final de semana. Tá aqui o treino para você fazer um treino cardio e tal. Então eu procuro sempre estar gerando conexão com o que eu sei que essa pessoa mais se motiva. Às vezes tu treina um idoso que não se motiva com resultado estético, com nada disso. O caso dele é não sentir dor, é carregar o neto, tal, não sei o quê. Então muitas vezes veio o final de semana, treinei ele na sexta, veio na segunda. E aí, seu fulano, como é que foi o final de semana? Ah, saí, não sei o quê, fiquei meu neto. Beleza, carregou ele, não sei o quê, carreguei, brinquei e tal. Sentiu alguma dor? Não senti. Tá vendo porque é importante não parar aqui? Já deu gatilho. Dei o gatilho. Deixou lá na mente do cara. Aí ele, caramba, aí o que ele pensa? Antes eu sentia dor. Agora que eu faço exercício, eu não sinto dor. Então, muitas das vezes, não é um percentual de gordura. Para esse público, é uma associação com o dia a dia. Isso associa no cérebro, né, cara? Esses gatilhos mentais são muito importantes. Eu vejo de uma forma, assim, absurdamente importante. E eu até brinco, assim, que outra estratégia de motivação populacional é a rede social. Então, por exemplo, olha essa história aí, presta atenção. Recebi uma mensagem do Igor Conterato, muitos de vocês conhecem, né? Professor famoso de idosos aqui no Brasil, numa selfie que eu postei no espelho, falando assim, caramba, mano, muito obrigado. Se tu não tivesse postado essa selfie, eu não tinha ido treinar hoje. Então, pô, muita gente reclama, posta selfie, não sei o que, pra quê todo dia? Porque tu motiva alguém. Aí, olha como é uma corrente. Fui treinar, tá vindo treinar, tal. Vi um vídeo do Antônio Arruda, que é outro professor que todo mundo conhece, fazendo um supino com 40 quilos de cada lado. Com halteres, 40 quilos no halter. Aí eu, caramba, o Arruda tá falando com 40, eu não vou perder. Aí fui lá e fiz com 40. E eu não ia fazer com 40, nem perto disso. Fui lá e fiz com 40. Mandei pra ele e tal, a gente ficou brincando. Sabe, é um efeito em cadeia da motivação. E toda semana eu recebo mensagem, pô, professor, bacana isso daí e tal, me motivou. Na academia, quando eu estava fazendo esses 40 de cada lado, né, no supino com halter, chegou um garoto, pelas 20 e poucos anos, por metade da minha idade talvez, e falou assim, caramba, senhor, né? Enfim. Eu vi você fazendo, eu vi você pegando ali o peso, os 40, e eu até parei. Será que ele vai conseguir? Aí, quando você fez,
eu tinha que vir aqui lhe cumprimentar. Obrigado, eu fiquei até motivado para continuar treinando. Então, pô, rapidinho a gente conta 3 histórias de casos de conexão com o mesmo treino. Então, cara, postar que treina, tal, dá um efeito em cadeia para o mundo, acho fundamental. E, cara, tem uma coisa que até o Rafinha comentou aquela vez, o Rafinha, treinador de jiu-jitsu, de vários atletas de automobilismo. Rafael Ribeiro. E ele falou um negócio que é muito importante para motivar o seu aluno, falou que é o senso de dever de estar ali. E, cara, se você não mostrar para o seu aluno que você é uma autoridade, o seu aluno não lhe ver como alguém de muita importância, ele vai olhar assim, hoje eu não vou, é o Rodolfo, é o Lucas. Mas quando ele sabe que você é uma autoridade, alguém que tem um posicionamento ético, correto, e quando eu digo autoridade não é ter doutorado, mestrado, títulos de nada, eu digo ter autoridade, alguém que tem um posicionamento legal. Ele pensa assim, porra, não vou deixar de hoje porque, porra, o Lucas vai estar me esperando. Gerou compromisso. O Rodolfo vai estar me esperando, porra, vou deixar de ir lá com o cara. Então, quando você se vende como alguém que é alguém compromissado, alguém que não falta, alguém que está lá para entregar o melhor, o cara pensa assim, poxa, eu não posso não entregar o meu melhor também. E aí, isso é muito importante. Cara, eu vivencio muito isso no treinamento de atletas, porque normalmente, quem é que é o mainstream? É o atleta, não o treinador. Sim. Só que se eu me deixar lá embaixo, aquele atleta vai me ver como apenas como algo que está ali. Se eu consigo me colocar numa situação que o atleta percebe, porra, tá com o Lucas, é fundamental para o meu sucesso. E se eu não cumprir o que eu fiz com o Lucas, ele não vai mais estar comigo e aí o meu sucesso não vai perder. Então você cria uma responsabilidade. E às vezes é muito importante isso, porque nem sempre a gente vai conseguir. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o nosso aluno estar no ritmo que a gente precisa. Tu sabes, há pouco tempo eu passei por uma situação muito complicada. Estava trabalhando com um atleta bem famoso, de um evento muito grande, algo que era muito importante para mim, só que não dava certo. O atleta faltava, chegava atrasado, não tinha responsabilidade. E aí chegou num ponto que eu olhei e falei, eu preciso ter uma decisão. Vou ter a primeira conversa. E vou posicionar do jeito que tá, não dá. Porque você não vai ter resultados e não é só prejudicial para você, é prejudicial para a gente. Todo mundo. Tive a primeira conversa, não teve. Tentei usar todas as ferramentas possíveis, disponibilidade de horário, ia no local que eu não consegui. Cheguei e falei, olha, a partir de hoje, infelizmente, não tem mais como a gente continuar trabalhando junto. Porque o seu formato de trabalho não é o mesmo do meu. Porque se eu deixo, aquilo ia se alastrar e tornar uma situação extremamente tóxica. E os outros alunos, os outros atletas que têm convívio iam começar a ter atitude parecida. Sim. Porque eu ia me olhar como um cara que, é o Lucas. No momento que eu faço isso, eu estou reafirmando para todos os alunos ali, atletas que eu trabalho, que a gente precisa ter seriedade no compromisso. Sim. Porque senão não vai funcionar. E aí tu para de perder, e nada contra, tá? Mas tu para de perder o horário do treino para manicure. E não é nada contra com a manicure, mas sabe por que eu tô dizendo que não é nada contra? Porque o horário do treino era fixo. E a manicure não era fixa. Então tu pode marcar a manicure, o cabelo, a atividade que você quiser em outro horário. Mas o horário do treino ele é fixo, ele é sagrado. E quando tu percebe que o teu aluno tá trocando o horário do treino por alguma coisa assim, cara, alguma coisa está muito errada na motivação. E, tipo, ela vai no médico porque ela tá com alguma doença, algum problema. Claro, isso aí qualquer um faria. Mas é algo que é eletivo, como tu fazer a unha 11 da manhã ou 4 da tarde, tu tem que realmente pensar nisso daí. E, mais uma vez, é perfil, né? E assim, tu falaste aí muito do compromisso, do estar ali e tal, né? Dessas coisas que a gente tá falando. E uma coisa importante é tu mostrar aí outro gatilho, que é a escassez. Sim, tu não tá ali à disposição para o cara 24 horas por dia. E ninguém está à disposição de ninguém 24 horas por dia. Pelo menos não deveria estar. Porque a gente vê que isso não acontece na prática. Às vezes o seu aluno marcou 4 com você. Aí o cara chega assim, eu não vou conseguir chegar a 4. Aí você chega pro cara e fala assim, poxa, então vem 8, que eu tenho um horário disponível. Às vezes tem uma lacuna. Aí o cara chega, 8 não vai dar. Aí tu fica, não, vem 9. Aí quando tu olhou, tu ia sair da academia às 7, tu saiu da academia 11 horas, ficou com uma lacuna de espaço vazio esperando o cara. Jamais, não rola comigo mais. Mas já rolou, admito.
Admito. Muitas vezes o profissional depende do dinheiro, o cara tá com medo de perder o aluno, a gente sabe que é uma situação difícil. Nem todo mundo tem essa possibilidade, às vezes, de abrir mão de um aluno ou outro. Mas se você ainda não tem essa possibilidade, comece a preparar a sua carreira para você ter essa possibilidade. Exatamente isso. Não é porque tu vai ter que fazer que tu sabe que é isso que tu queres. Isso não pode ficar para sempre, né? E aí, cara, nesse formato assim de atendimento do personal, é muito importante que ele entenda que você é escasso, é raro, chame como quiser. Que, tipo assim, que ele faça um sacrifício para estar ali. Sim. Como muitas vezes eu escuto de alguns alunos, caramba, não deu para almoçar, não deu para fazer isso, não sei o quê. Hoje tinha tudo para dar errado, mas eu tô aqui porque eu sabia que tu estavas aqui. Ou seja, é o compromisso, é a escassez. Por entender assim, pô, se eu não treinar esse horário, eu não treino mais em horário nenhum. Isso também é importante. É sempre o cara ir conseguindo colocar vários gatilhos. Ó, eu lembrei agora de uma situação ontem, eu dou aula para uma... É madrasta e filha, não é mãe e filha, né? Elas são mãe e filha. Sim. E a madrasta, ela tem alguns problemas psicológicos, perdeu a mãe na pandemia, ficou com alguns traumas que ainda não estão 100% resolvidos. E ontem ela estava com uma crise de ansiedade. E elas moram aqui pertinho de casa, do espaço que eu atendo. E aí a filha falou assim, não, bora, vai te ajudar, não fique em casa, vai piorar, bora pra lá. E aí é um grupo, 5 meninas que treinam, fazem uma turma de funcional. Ela chegou, eu botei as meninas para um canto, botei ela para o lado. Comecei a fazer exercício de respiração, falei, deita, 10 ciclos respiratórios completos. Fiz alongamento com respiração para melhorar aquela condição ali que ela estava, porque a gente sabe que a respiração controlada, ela tende a diminuir aquela sensação de ansiedade, de pânico, sufocamento. Tudo. Depois levei ela para o treino, fiz um treino mais leve do que o treino das meninas. Quando ela estava indo embora, ela falou assim, eu estou muito melhor. Agora, toda vez que ela tiver numa crise de ansiedade, ela vem treinar. Com certeza. Foi bom. Porque ela já sabe que ela vindo aqui, ela vai ter acolhimento, ela vai ter um local que ela vai ser acolhida, que ela vai se sentir melhor. E aí você vai deixando os pequenos gatilhos. Então, não entenda como algo pejorativo que você está fazendo aquilo ali só para deixar um gatilho para o seu aluno. Cara. Você está ajudando. Mas é importante que as pessoas reconheçam que você é uma pessoa que ajuda, que você é uma... Porque elas vão lhe dar valor. A gente não está falando só de dinheiro aqui, a gente está falando de... É um gatilho mental, mas é um gatilho mental positivo, pô. Você não fez aquilo ali só por fazer, você fez para ajudar um ser humano, para ajudar uma pessoa. Porque tem gente que parece que só faz tudo para vender, não é isso. E, cara, se você faz tudo só para vender, vai chegar uma hora que a máscara cai. Você está errado. Cai. Mas quando você é uma pessoa boa e você faz isso e você vai deixando os gatilhos... E ok, a gente vai usar um conhecimento científico, que são a psicologia, para poder utilizar isso. Mas as pessoas vão lhe reconhecer e você vai ter uma carreira longa, porque você é um cara de valor, uma mulher de valor, você ajuda as pessoas, você leva resultado e tudo. Cara, e assim, isso do gatilho mental nunca vai ser algo ruim. Sempre vai ser algo que pode ser usado para o bem ou para o mal, como qualquer conhecimento que você tenha na vida. Dominar o fogo pode... fazer você cozinhar alguma coisa, se alimentar, ou tu botar fogo numa casa, num prédio e matar um monte de gente. E o gatilho mental é totalmente isso. Toda vez que alguém tenta vender alguma coisa para você, seja no presencial, no online, ou o que for, é um gatilho mental que ele está tentando fazer. Talvez, às vezes, o cara não saiba como fazer tão bem, ele perde a venda e você deixa de comprar o produto porque, por exemplo, ele não soube explicar como ele ia ser útil para você. Então, vai ser ruim para você que está querendo comprar também. Então, não tenha um preconceito com isso. Estudar essa parte de comportamento humano, e foi por isso que eu fui fazer curso de coach, porque eu não tive na faculdade isso. Sim, com toda certeza. É muito importante. Eu acho que a qualidade dos meus atendimentos melhorou de uma forma assim absurda mesmo. Porque eu passei a entender o aluno, me colocar no lugar dele. Se entender também, porque às vezes a gente tem atitudes extremamente negativas dentro da sala de treinamento. E aí parecia não ter mais. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito era querer, às vezes, falar muito da minha vida junto com a dele. Tipo, competir como se fosse um amigo. Sim. Só que nem sempre isso é o ideal, porque aquele momento é o momento dele. Talvez seja mais interessante deixar ele falar mais. Você é mais ouvinte. Exatamente, tu é ouvinte e vai só controlando ali, solta uma coisa da tua para gerar empatia, mas deixa ele se expressar. Eu já tive muito problema, para quem me conhece, já treinou comigo, eu sou um treinador mais linha dura, eu sou aquele treinador que aperta.
Cara, eu já tive situações de quando eu peguei alunos do ambiente normal, treinamento para qualidade de vida, tudo. Pô, um dia a aluna tava enrolando, dei um esculacho, quando eu olhei a menina arriou em lágrima. Cara, queria me matar. Foi um momento horrível aquela Eu sensação. imagino. Mas aí, pô, tudo bem, não tem justificativa, mas eu era um cara muito novo, tava começando, não tinha conhecimento. Aí depois eu fui entender, fui começar a olhar, pô, daquele jeito não vai dar, eu vou fazer a menina largar. E eu preciso ajudar, era uma pessoa que estava com obesidade e tudo mais. E eu briguei com ela muito porque é uma coisa minha, e eu fui identificar isso depois através da psicologia, fazendo psicólogo, Sim. que eu tenho um certo padrão de ver as pessoas às vezes como filho, e eu tratei ela como uma filha. Briguei com ela porque os exames dela estavam ruins, porque ela estava, final de semana, comendo muita besteira. E aí eu me coloquei numa situação de pai quando não era o momento. E para conciliar, no mesmo dia o pai dela tinha descido o sarrafo nela por causa disso, e aí potencializou os dois, a menina desabou em lágrima. E aí eu precisei usar alguns artifícios para pôr, não é assim, calma, tudo, mas porra, ainda bem que foi no estúdio, não foi num ambiente que tinha muita gente, senão seria muito feia a situação. Seria muito pior. Mas aí a gente vai aprendendo e vivendo, ninguém nasce pronto e preparado. Mas, Rodolfo, para a gente já ir para a parte final, existem algumas situações que até então a gente falou da motivação, tudo em padrões normais, pessoas sem nenhum distúrbio cognitivo, nenhuma disfunção psicológica. E, pessoal, não entendam esses termos como algo pejorativo. A gente está falando de termos técnicos, disfunções cognitivas e tudo mais. Não entendam de forma ruim. E quando é que tu acha que chega o momento? Porque nós temos que nos ver como profissionais da área da saúde. E quando nós somos detentores do conhecimento, e por isso a gente está ali com o aluno, quando tu acha que chega no momento que tu começa a identificar algumas características dentro de um aluno, lógico, a gente não vai poder dar um diagnóstico psicológico de um aluno, mas tu começa a identificar características que são ali um pouco mais sérias, uma ansiedade muito exacerbada, uma depressão, uma perda de comportamento, uma mudança de comportamento muito acelerada, e chega um momento que ali não é mais da nossa capacidade, a gente precisa orientar essa pessoa a buscar uma ajuda mais qualificada e que possa exercer de um psicólogo, um médico psiquiatra, alguma coisa do tipo. Quando chega nesse momento, como é que tu te portaria? Como é que tu acha que tem que ser essa intervenção? Porque às vezes a pessoa precisa chegar chega numa situação que a pessoa está nesse nível, a gente precisa chegar com a família, às vezes é uma pessoa muito nova, às vezes já um pai de família não tem como chegar, a gente precisa chegar direto com... Já aconteceu algumas vezes, inclusive, né? Então, tanto de ser com pessoas novas e de ter que falar com a família, e quanto com pessoas mais velhas já e falar diretamente com eles. Então, assim, qual é a minha conduta, geralmente? Começar numa conversa, como se fosse entre aspas, aleatória, chegar e falar nessa conversa sobre alguns problemas que têm acontecido e algumas coisas que limitam ela, porque a ansiedade, ela limita muito a pessoa, né? Com toda certeza. Trava, tal. E explicar que isso aí pode ser ansiedade, por exemplo, né, no caso da ansiedade. E que isso pode ser resolvido com algumas técnicas de tratamento, etc e tal. E aí, a depender do perfil da pessoa, eu vou ter dois caminhos. Ou indicar um médico, ou indicar um psicólogo direto. No caso do médico, quando eu indico o médico é porque eu conheço, vou indicar o médico que eu conheço, e vou conversar com o médico antes de atender a pessoa. Olha, ela está com sintomas e tal, etc, etc, etc. Que geralmente vai ser um clínico geral, um geriatra, ou dependendo, um pediatra, que é um médico generalista, né? E aí, daí ele vai indicar ou psiquiatra ou psicólogo. Geralmente é meio que padrão começar pelo psicólogo. Né? Em obesidade isso acontece muito, o cara não consegue emagrecer e tal, indica um endócrino e aí ele faz reencaminha as orientações e reencaminha para o profissional. E às vezes é direto, se for uma pessoa que já tem acompanhamento médico, já tem um histórico, por exemplo, eu tenho um aluno de síndrome do pânico, já cheguei com ele algumas vezes, cara, você precisa voltar a fazer terapia, porque só com remédio não dá, porque muitas das vezes o cara toma um remédio e ele se sente, não precisa de mais nada. Só que se você não externa, abre-se para alguém, com um profissional que consiga pegar aquela informação e te ajudar, você acaba, daqui a pouco, vai viver dopado. E isso não é bom.
Pós-bariátrica acontece muito, né? A pessoa ali fez uma intervenção, resolveu o problema não, conseguiu solucionar a curto prazo o Aham. problema, só que o que levou ela àquele quadro de obesidade, às vezes pode ser um problema hormonal, uma disfunção hormonal que está acontecendo, muitas vezes está relacionado a problemas psicológicos, e aí a pessoa emagreceu, tá tudo certo. E aí, em menos de um ano, a gente sabe Volta. que os índices são altíssimos de ganho de massa, de Reganho. reganho de massa. E aí, cara, você tem que perguntar, então, toda vez, isso já é praxe, toda vez que alguém pós-bariátrica me procura ou algum aluno que faz, aí eu sou um pouquinho mais direto. Tá acompanhamento psicológico? Aí, não, aí eu tenho uma conversa, explico o porquê e tudo mais, porque é fundamental, cara. Na verdade, a obesidade dá um podcast inteiro, acho que podia até ser o próximo, inclusive, já que está no gancho disso aqui. No rumo, porque vai ter parte de motivação, vai ter parte de fisiologia, muitas coisas. Posicionamento de mercado. Posicionamento, eu acho que pode ser até o gancho da próxima. Acho que é isso, cara. Acho que a gente conseguiu já tá aí estourando a meia hora, que é a nossa... A gente nunca falou para você, mas a nossa meta é falar sempre em meia hora. Às vezes passa um pouquinho, às vezes é um pouquinho menos. É um tempo que dá para a pessoa ir no deslocamento dela, de uma aula para outra, ou dividir em duas partes, pelo menos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma temática que sai um pouco daquele ambiente técnico, ali de treinamento, do ambiente um pouco da gestão, que é o que a gente estava trazendo nos outros episódios. Mas, cara, foi um episódio que, de verdade, gostei muito de falar, porque, assim, é uma parte que a gente fala tão pouco na educação física, eu acho que é uma parte tão nobre, e eu acho que isso é o mais importante, a gente mostrar que a educação física não se trata só de exercício, ir para academia e carregar peso. É muito pobre ter essa visão para a nossa área. Nossa área é uma área tão rica que a gente pode ser um pouco melhor. Sim, e sim, ela não existe, né, cara? Porque se não tem a motivação para treinar, não tem treino. É muito simples. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixem os comentários, deixem sugestões de temas. A gente está organizando para começar a trazer também outros convidados para poder participar. Então, deixe a sugestão de convidados, que a nossa intenção é cada vez melhorar. Hoje a gente está com um cenário aqui um pouquinho adaptado, porque a gente estava com alguns probleminhas no outro cenário, mas semana que vem a gente já vem com outro tema, obesidade. Obesidade. Então deixa o comentário, compartilha com os amigos, para cada vez mais a gente estar chegando em mais profissionais e estar levantando a nossa área. Valeu! Valeu, galera!